tudo bem com vocês? Nós estamos lendo aqui a palavra de Deus, a Bíblia. E vocês sabem que eu sempre apareço aqui para vocês sem escovar o dente, apareço descabelada, do jeito que eu acordei. Dormi desse jeito, eu tava sentindo frio, gente, ó. Coloquei uma camisa, uma calça, mas esse que interessa é aqui, ó, a palavra de Deus. Gênesis, ó. Gênesis, nós lemos ontem 46, né? Você viu que José se encontrou com a família dele lá, com os irmãos, com o pai dele, Israel barra Jacó, Jacó barra Israel, e deu instruções para eles, quando eles chegassem perto do faraó, para não falar, para falar para o faraó que eles eram pastores de ovelhas, que toda a família, toda a descendência deles eram de pastores de ovelhas. Ele deu assim. Por quê? Porque ele fala no versículo 34 do capítulo 46 de Gênesis. Digam, José disse para os seus irmãos, para o seu pai, seus servos, né? Porque quando chega perto do rei, quando chega perto de uma autoridade maior, fala seus servos. Digam, seus servos criam rebanhos desde a juventude até agora, assim como os nossos antepassados, para que vocês possam morar na terra de Gósen, onde eles estavam, porque José saiu do Egito e foi até Gósen, porque o pai dele mandou avisar para ele, olha, avisa o seu irmão José que nós estamos aqui na terra de Gósen, perto ali mesmo do Egito, pois todo pastor de ovelha é detestável para os egípcios. Está no versículo 34 do capítulo 46 de Gênesis. Agora vamos para o 47. Assim, José foi comunicar ao faraó, dizendo, faraó, rei, meu pai, meus irmãos, suas ovelhas, seus bois e tudo que meu pai e minha família têm vieram da terra de Canaã e estão lá na terra de Gósen. Versículo 2. Ele escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então, José, quando foi falar com o Faraó, que a família dele toda estava toda na terra de Gósen, que era perto do Egito, ele escolheu só 5 irmãos para levar até o faraó. E já tinha falado, se o faraó perguntar, falam que vocês são pastores de ovelhas. Porque no versículo 34 do capítulo 46 de Gênesis, fala que os egípcios não dão valor, né? Pastor de ovelhas é detestável, eles detestam pastores de ovelhas. Então ele levou 5 irmãos e escolheu os 5 e apresentou o faraó. Esse aqui são um dos 5 irmãos que eu tenho. Versículo 3. Faraó perguntou aos irmãos de José, qual é o seu trabalho, hein, irmãos de José? Eles, 5 irmãos de José, falaram a Faraó o que José mandou eles falarem, que a descendência deles todas era de pastores de ovelhas, porque pastor de ovelha é detestável. No versículo 34 do capítulo 46 de Gênesis, nós estamos no 47. Então, no versículo 2, José escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Versículo 3, faraó perguntou aos irmãos de José, irmãos de José, vocês 5 aí, qual é o seu trabalho? Os 5 irmãos de José responderam a Faraó, seus servos são pastores de ovelhas, assim como os nossos antepassados, repetiu o que José mandou falar. Versículo 4, disseram também os 5 irmãos de José ao Faraó, viemos morar como estrangeiros no país do Egito, porque não há pasto para as ovelhas dos seus servos, porque quando a hierarquia, né, o rei é rei, tem que falar servos, né, na terra de Canaã, que é a terra do meu pai, pois a fome lá, nossa, tá severa, faraó. Então, por favor, faraó, deixe que seus servos, nós, né, meu pai, minha família, né, a família de José, more na terra de Gósen. Versículo 5, o faraó disse então a José, José, o seu pai e os seus irmãos vieram para cá ficar com você, não é, José?
Versículo 6. A terra do Egito está à disposição de vocês. Faça com que seu pai, Jacó barra Israel, e os seus irmãos morem na melhor parte do país do Egito. Que eles morem na terra de Gósen, se eles quiserem. E se você conhece homens capazes entre os seus irmãos, ponha algum dos seus irmãos como responsáveis pelos meus rebanhos também, já que eles são os pastores, né, de ovelhas desde a descendência. Versículo 7. Então José levou Jacó barra Israel, seu pai, para dentro e o apresentou ao faraó. E Jacó barra Israel abençoou o faraó do Egito. Versículo 8. Faraó, o rei do Egito, perguntou ao pai de José, Jacó barra Israel: qual é a sua idade, hein, senhor? Jacó barra Israel. Versículo 9. Jacó respondeu ao faraó: os anos das minhas peregrinações são 130 anos que eu estou vivo e peregrinando por esta terra. Tem sido poucos e aflitivos os anos da minha vida. Nossa, 130 anos aí, muito aflito, sabe? Não são tantos como os anos de vida dos meus antepassados, de suas peregrinações por essa vida. Versículo 10. Depois disse Jacó barra Israel, abençoou o faraó e se retirou da presença de faraó. Porque sempre quando tem uma pessoa que é maior do que nós, a gente chama de senhor, né? Senhor, papai a senhora, mamãe senhora e sempre servos, né? Nós estamos aqui para servir o Senhor. O Senhor tem uma hierarquia maior do que a nossa. Versículo 11. Assim José instalou seu pai, Israel barra Jacó, e os seus irmãos na terra do Egito. E lhes deu uma propriedade na melhor parte da terra do Egito, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. Na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado, versículo 11 do capítulo 47 de Gênesis. Versículo 12. E José supria de alimento seu papai Jacó barra Israel, seus irmãos e todos da casa de seu pai, toda a sua família, de acordo com o número de suas crianças que tinham ali também. Versículo 13. Não havia alimento em toda a região, porque a fome, gente, estava muito severa. Deus prometeu dar 7 anos de muita fome. E a terra do Egito e a terra de Canaã, que era a terra do Egito, era do rei do Egito, e a terra de Canaã era do pai de José, Jacó barra Israel, ficaram esgotadas em resultado da fome. Versículo 14. José recolhia todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, que as pessoas davam em troca dos cereais que compravam, igual no supermercado. E José levava o dinheiro à casa de Faraó, dava o dinheiro para o Faraó. Versículo 15. Com o tempo, esgotou-se o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã também. E todos os egípcios começaram a ir a José dizendo: ô José, a gente não tem mais dinheiro, nós não temos mais nada, nem na terra de Canaã, que é do seu pai, nem na terra do Egito, José. Acabou nosso dinheiro, a gente tem que ficar vindo aqui comprar. Dê-nos comida, José. Será que vai nos deixar morrer de fome porque o nosso dinheiro acabou, José? Infelizmente, o supermercado aqui passa cartão de crédito 2 vezes, né? Coloca na notinha para pagar o mês que vem, mas o nosso dinheiro acabou mesmo, não tem dinheiro. Nada dá, espiga de milho não dá, planta batata não dá, planta inhame não dá. Gente, José, o que vai acontecer com a gente se a gente não tem mais dinheiro para te pagar? No versículo 15 e 16 do capítulo 47 de Gênesis. José disse então para o povo que estava ali sem dinheiro da terra de Canaã e da terra do Egito: se o seu dinheiro acabou, gente, entregue os seus rebanhos e eu lhes darei comida em troca dos seus rebanhos, José. Acha que é bonzinho, José? Acha que dava comida de graça para os outros?
Haha, pega agora os seus rebanhos, meu filho. Acabou o dinheiro? Então, para comer agora, traz seu rebanho. Então, o supermercado não te dá comida de graça? Então, acha o dono do supermercado mau? José também. José também. E olha que Deus estava com José o tempo todo e sabia o que José estava fazendo. Deus não mandou dar nada de graça para ninguém, não, viu? Ele pediu o rebanho. Versículo 17. Assim, as pessoas que estavam sem dinheiro começaram a levar seus rebanhos até José. E José lhes dava alimento em troca dos seus cavalos, das suas ovelhas, dos seus bois, dos seus jumentos, e os abasteceu de alimento em troca de todos os seus rebanhos durante aquele ano. No versículo 18, quando aquele ano terminou, começaram pessoas a ir até José no ano seguinte a dizer: José, não esconderemos do meu senhor que o dinheiro e que o rebanho de animais domésticos já foram dados ao meu senhor. Não temos mais nada. Não temos mais nada a oferecer ao meu senhor José, ao faraó, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Agora nós vamos morrer. Já ficamos sem nada. Nós não estamos sem nada. Agora nós temos apenas o versículo 19, no versículo 18 e 19. Nós temos apenas o nosso corpo para oferecer para vocês e a nossa terra. Não vamos ficar sem nada. Versículo 19. Será que vai, José, vocês vão nos deixar morrer junto com a nossa terra? Hein? Porque tudo que a gente planta não dá. Deus fez com que 7 anos tudo que plantasse não desse. Compre a nós agora como escravo e a nossa terra. Compre a nossa terra em troca de comida e a nós mesmos, ao nosso corpo, em troca de comida. E nós, junto com a nossa terra, nós tornaremos escravos do seu faraó, o faraó do Egito, o rei do Egito. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos e para que a nossa terra não fique desolada. Versículo 20. Então José comprou então toda a terra dos egípcios para o faraó, o rei do Egito, porque todos os egípcios venderam os seus campos, pois a fome era muito severa durante aqueles 7 anos, e a terra passou a pertencer, as terras de todas as pessoas de Canaã e do Egito, passou a pertencer tudo a faraó. Gente, pensa, você tá ali de boa, 7 anos de fartura, porque Deus que fez, tá? Foi Deus. Deus, você não sabia, Deus deu esse sonho para Faraó. Deus interpretou o sonho que ele deu através de José, mas não falou para o povo. Foi escondendo lá as alimentação. E o povo lá gastando, comendo. No final, quando começou a passar fome, eles começaram a comprar do faraó. Comprar de José. José dava todo o dinheiro para o faraó. Já quando não tinha mais dinheiro, eles foram até José e falaram: José, já acabou o dinheiro de Canaã, do povo de Canaã, já acabou o dinheiro do povo do Egito. Você vê que o rei, faraó, José, não tinha um pouco de dó deles mesmo. Um pouco de dó. E Deus estava vendo aquilo. E falou assim: então, já que você tem ovelha, tem jumento, tem boi, tem gado, troca por alimentação para vocês. Mas por que eles não mataram os boi para comer? Tinha que ser cereal? Por que mataram as ovelhas para comer? Tinha que ser cereal, gente? Não sei. Agora eu não sei. Só Deus que sabe. Então, eles trocaram as ovelhas deles, no versículo 17 do capítulo 47 de Gênesis. Trocaram seus cavalos, os bois, jumentos. E depois disso, acabou. Só tinha eles mesmo. Eu aqui, Luciana, e minha terrinha. Aí chegaram para José e falaram assim: José, agora acabou mesmo. Acabou. Não cumpriu os 7 anos que eles não sabiam, que era 7 anos. Só quem sabia era José e Faraó. Agora só tem a nós e a nossa terra. Não tem como plantar, não tem nem semente para plantar. Não dá também quando planta. Então, vocês compram a gente como escravo e compram as nossas terras. E Faraó, José também, comprou todas as terras do povo de Canaã e todas as terras do povo do Egito, e o povo ficou sem nada, gente.
sem nada mesmo, para eles comerem, para eles não morrerem de fome. Versículo 19. Será que vai nos deixar José morrer junto com a nossa terra? Compre a nós, no versículo 19 do capítulo 47 de Gênesis, e a nossa terra em troca de comida. Compre, e nós, junto com a nossa terra, nos tornaremos escravos de Faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, e para que a nossa terra não fique desolada. Versículo 20. José comprou então toda a terra dos egípcios para Faraó, porque todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era muito severa, e a terra passou a pertencer a Faraó. E José sabia que ia passar, tá? Que era só 7 anos. Já estava andando esses 7 anos. Só quando os irmãos José foram lá para comprar comida, já tinham se passado 2 anos, faltava só 5. Versículo 21. Então, José transferiu o povo para as cidades, de uma extremidade do território do Egito até outra extremidade do território do Egito. Versículo 22, porque já eram escravos. Versículo 22, somente não comprou a terra dos sacerdotes, porque o alimento dos sacerdotes vinha de Faraó, e eles viviam do alimento que Faraó lhes dava. Os sacerdotes não compravam alimento. Para você ver que só o povo mais pobre que comprava alimento. Os sacerdotes não compravam alimento. Era de graça, assim como a família de José. É por isso que não venderam sua terra. Então, os sacerdotes, Luciana, hoje em dia, só os políticos, né? Só os políticos que comem, o povo morre de fome. Gente, vocês estão achando que lá no Egito não era da mesma forma? Vocês estão achando que o faraó e o José, e Deus estava vendo, e Deus estava com José, não estava vendo que só os sacerdotes comiam de graça e a família de José, e o povo vendeu até o corpo dele como escravos e a terra deles? Deu tudo que eles tinham para faraó por causa de alimento? Eles sabiam que era só 7 anos, já tinha passado muitos anos. Que Deus tinha dado. Deus fez isso. Deus fez 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome severa. Já tinham se passado muitos anos, já. Quando eles perderam tudo, e José comprou todas as terras e deu para Faraó o dinheiro, e deu as terras para o Faraó, né? E Deus fazia com que tudo desse certo, porque Deus Jeová estava pertinho de José, fazia com que tudo que José fazia dava certo, desse certo. Versículo 23. José disse então ao povo, povo, igual político, né? Quando levanta assim, ó, vai assim e vai fazer seus discursos. Povo, vejam, hoje eu, José, comprei tanto a vocês como escravos, como a terra de vocês todos para o faraó, rei do Egito. Aqui há sementes para vocês. Semeiem essas sementes que vocês estão comprando com o corpo de vocês e com a terra que vocês, não é mais de vocês, semeiem na terra. Versículo 24. Quando a terra produzir sementes, vocês vão dar 1/5 ao faraó do que vocês semearem. Vocês estão trabalhando para o faraó. A terra de vocês pertence a faraó. Vocês vão dar 1/5 do que der na terra de vocês. Por que vai dar? Vai dar porque Deus estava com José. E tudo que José falava dava certo, porque Deus fazia com que desse certo. Mas 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para alimentar vocês, suas crianças e as pessoas da sua família. Versículo 25, que mora com vocês. Assim, o povo disseram, mas o Senhor preservou a nossa vida, que achemos favor aos olhos do meu senhor, que era José. E nós nos tornaremos escravos de Faraó, rei do Egito. Versículo 16. Então José fez disso um decreto. Eu decreto com esse anel que o rei do Egito me deu, que é válido, que até hoje em toda a terra do Egito, 1/5 da produção pertence a Faraó, de toda a terra que Faraó aí comprou. Eu estou dando semente para eles plantarem. E todo que foi produzido na terra deles, 1/5 vai ser tudo do faraó.
Somente a terra dos sacerdotes, que come de graça dos políticos, não se tornou de Faraó. O resto das terras é tudo de Faraó. José conseguiu tudo isso para Faraó. Enriqueceu. Enriqueceu. Existe alguém que seja mais do que rico? Bilionário? Trilionário? Não, existe alguém que tem tanto dinheiro, tanta terra como o Faraó, que José fez com que desse certo, porque Deus estava com José e Deus fazia com que tudo que José falasse, fizesse, desse certo. Então, José sabia que era só 7 anos, que estava passando 7 anos. Versículo 27. Israel / Jacó, que era pai de José, continuou a morar na terra do Egito, na terra de Gósen, porque o rei falou, pode morar lá. E eles se estabeleceram na terra de Gósen, tiveram filhos e se tornaram muito numerosos. Versículo 28. Jacó não teve filho mais não. Jacó, será que teve filho com 130 anos? 130 anos pode ter filho? Pode ter filho, porque quando Deus quer, Deus faz. Vamos ver. Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Então, quando ele chegou até Faraó, Faraó perguntou para Jacó / Israel, quantos anos o senhor tem, papai de José? Ele falou 130 anos. Então, se ele viveu mais 17 anos lá na terra de Gósen, no Egito, ele viveu 147 anos de vida vivo. Ele falou que foram de aflições. Se você pensa que é só você que tem aflição, só eu que tenho aflição, Jacó / Israel também teve aflição. De modo que os dias de vida de Jacó foram 147 anos. Versículo 27 do capítulo 47 de Gênesis. Versículo 29. Aproximando-se a hora de Israel / Jacó morrer, filho de Isaque, filho de Rebeca, o mais novo, o que tomou a bênção de Esaú, ele chamou seu filho José e disse, José, meu filho, se eu achei favor aos seus olhos, que você está maior do que eu, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Por favor, coloque a mão debaixo da minha coxa e demonstre amor leal e fidelidade para comigo, seu pai Jacó / Israel. Por favor, não me enterre no Egito. Então, a forma de jurar era colocar a mão debaixo da coxa deles, que era uma forma de juramento, jurou, filho, jurou, tá jurado e tem que fazer. Então, no versículo 29, o pai de José, Jacó / Israel, filho de Isaque de Rebeca, o mais novo, que roubou Esaú, né? O Esaú, nessa hora, nem sabe o que está acontecendo com Esaú, né? Nem com Ismael. Mas Esaú, seu filho, o seu irmão gêmeo, ele foi o segundo, roubou aí a bênção, né, de Esaú. Jacó roubou a bênção de Esaú com a ajuda da sua mãezinha Rebeca. Ele estava morrendo e ele pediu que José colocasse aí no versículo 29 do capítulo 47 a mão de José debaixo da coxa do pai dele e jurasse que ele não ia enterrar o pai dele no Egito. Ele não queria, não era a terra dele, gente. Eles eram estrangeiros lá. Igual enterrar nos Estados Unidos. Não pode. Não pode. Será que pode? Porque todo mundo fica pedindo dinheiro para trazer o corpo para cá. Portugal, Canadá, entendeu? Então, a minha terra é aqui. Brasil, brasileirão, brasileira. Muito orgulho, amor e carinho. Versículo 30. Quando José, Jacó / Israel morrer, leve-me para fora do Egito, enterre-me na sepultura dos meus antepassados. Portanto, José disse, papai, José, eu farei o que o senhor está pedindo, pode morrer em paz, que eu vou enterrar o senhor lá na terra dos antepassados do senhor, pode ter certeza. Lá onde foi comprado por Abraão, um pedacinho de terra lá, para eles descansarem. Versículo 31. Então, Jacó / José, Israel, disse, jura-me, José, que você não vai me enterrar aqui no Egito. Você vai me enterrar onde estão os meus antepassados. Por favor, jura-me para mim. Era muito importante para Jacó / Israel que morresse, quando ele morresse, fosse enterrado junto com os antepassados deles. Por quê? Será por quê? De modo que José jurou,
Nisto, Israel barra Jacó se curvou, se ajoelhou junto à cabeceira da sua cama, né? Depois nós vamos ver o versículo 48. Então, era uma forma de juramento, pegar na coxa. E por que é tão importante você ser sepultado junto com seus antepassados? Olha, não sei. Junto com os seus, com a sua terra. Porque Jacó barra Israel era estrangeiro ali. Então, vamos ver. Jacó estava vivo. Jacó não morreu ainda não. E ele estava vendo que ele estava morrendo com 147 anos e pediu esse juramento para o seu pai. E preste atenção, se você acha, Luciana, eu vou no supermercado, só os sacerdotes, só os políticos comem de graça. Meu filho, o povo também do Egito, José, que Deus estava com ele o tempo todo agarradinho ali, fazendo com que tudo que José falasse, com tudo que José pensasse, com tudo que José fizesse, desse certo. Também pegou até a terra do povo para dar para Faraó, rei do Egito. Pegou os camaradas como escravo, mandou plantar só o quinto, tudo que da semente que eles plantaram na terra, que eles venderam para o Faraó, só a quinta parte seria deles, só para eles comerem, para eles não sentirem fome, para a família deles não passarem fome. Então, foi José que bateu o dedo lá com o anel do faraó. Foi José que teve essa ideia. E Deus compactuou com essa ideia de José. Entendeu? Não é para você ir no supermercado e ficar reclamando. Só os políticos que comem de graça. Lá os sacerdotes comiam de graça porque o faraó dava de graça. Os pais de José, a família de José comia de graça porque José dava de graça. Eu ia dar de graça para minha família também. Você não iria dar de graça para sua família também? Então, José, ele fez a mesma coisa. Ele pegou do povo. Então, o povo já vem sendo sacrificado há muitos anos. E Deus sabe disso. Porque o Deus sabe de todas as coisas. É isso que eu quero falar com vocês. Prestem atenção. Se não entendeu, volte o vídeo e entenda. Entenda.